Toda a cidade tem um som que a faz existir. Um som que não se ouve apenas com os ouvidos, mas que se sente com o coração. Em Simão Dias, esse som ecoa há décadas. É o som da esperança. Mais do que uma banda, a Filarmônica é um símbolo. Símbolo de identidade, de cultura e de resistência. Sua história começa no tempo em que as ruas eram de barro, os coretos eram palcos improvisados e a música era uma forma de unir as pessoas. Homens e mulheres simples, movidos pela paixão, plantaram a semente de algo que jamais imaginaram que se tornaria tão importante. Foi no coração da cidade, entre passos lentos e sorrisos largos, que nasceu uma tradição que atravessou gerações. A Filarmônica acompanhou casamentos, desfiles, inaugurações e festejos populares. Esteve presente nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis. Foi testemunha silenciosa das mudanças, do progresso, das histórias contadas e vividas. E mesmo quando os tempos ficaram duros, quando os recursos foram poucos e a esperança parecia distante, o som não parou. Porque a Filarmônica não é feita apenas de instrumentos. É feita de pessoas, de mestres, de alunos, de famílias inteiras que dedicam seu tempo e sua alma para manter viva a música que representa esta terra. Hoje, ela continua ecoando, firme e forte, nos corações daqueles que acreditam no poder da cultura. Mais do que um grupo musical, é um pedaço vivo da memória de um povo. É um elo entre passado, presente e futuro. Este é um som que não se apaga. Este é um som que conta histórias. Este é o som da Filarmônica Lira Santana. Por mais que a Lira Santana seja considerada a filarmônica mais antiga, né, uma das mais antigas e pelo menos a mais duradoura que teve aqui em Simão Dias, mas a Lira Santana não foi a primeira filarmônica. Por volta de 1850, José Felipe Santiago, um político que estava se desenvolvendo aqui na cidade, um comerciante político de Simão Dias, ele criou uma filarmônica, que foi a primeira delas. Essa filarmônica, que não tinha um nome definido, apenas chamava Filarmônica de José Felipe Santiago, eles começaram a fazer animações de festas, acompanhar sepultamentos, festas populares. Quando se tinha bailes, eles também estavam presentes. Essa primeira filarmônica, até por volta de 1880, ainda era a Filarmônica de José Felipe Santiago, né? Nesse período, quando houve o fim, por causa da morte de José Felipe, houve esse fim da Filarmônica, aí vieram mais duas, que era a Filarmônica de Bombinho, que eram músicas de Bombinho, e as músicas de Loyola, que era o Coronel Loyola, que eram devido às rivalidades políticas, ambos criaram filarmônicas para disputarem, né, a preferência, digamos assim, dos simondienses. Quando houve a passagem das tropas combatentes de Canudos, né, sob o comando de Savagé aqui em Simão Dias, né, nesse período não existia uma filarmônica propriamente dita aqui na cidade. Tanto que a banda 31 de Bagé veio acompanhando as tropas, precisou participar da celebração de envio da missa dos combatentes, né? Muitos músicos das antigas filarmônicas acabaram participando da celebração da Santa Missa, né? E através disso nasceu, através deles, o desejo de fazer voltar, né, as filarmônicas daqui da cidade. Então, um comerciante chamado José Pinto, né, ele era um antigo mocrefe e ele estava crescendo economicamente, né? Ele tinha fundado aqui uma fábrica de sabão, né? Então, ele tinha posses.
ele começou a comprar os antigos instrumentos e consertar os antigos instrumentos das antigas filarmônicas, né, convidar os antigos músicos das outras filarmônicas e formar uma lira que ficou sendo chamada Lira Pinto. Também deram esse nome, segundo o escritor Jorge Barreto, né, numa entrevista que ele me concedeu, ele falou que essa Lira Pinto também era chamada de Filarmônica Ipiranga. Inclusive, na inauguração do Tanque Novo, né, essa filarmônica tocou, né, quando o prefeito da época era Dr. Tito Lívio. Né? Então, nesse caso, através dessa Lira Pinto, né, começou a se formar uma nova filarmônica aqui na cidade. Né, alguns confundem, dizendo que foi em 1896 ou 1897, que as tropas combatentes passou aqui no início de 1897, mas a Lira Pinto, a Filarmônica Ipiranga, já existia em 1895. Né? Mas por volta do início do século, lá em 1900, foi que o nome Lira Santana começou a existir. Inclusive nos jornais A Luta, de Simão Dias, fala, né, que a data de fundação da Lira Santana foi em 6 de abril de 1900. Né? Como foi que surgiu essa Lira Santana? Provavelmente a banda Lira Pinto, porque o nome, de certa forma, se tornava um pouco esquisito. O padre da época, que era José Joaquim Ludovici, não gostava desse nome, sugeriu a mudança, né, do nome de Lira Pinto para Lira Santana. Mesmo porque essa lira era uma das liras que estava sempre tocando na igreja, né, fazendo suas participações nas festas religiosas. Né, então foi sugerido esse nome. Agora, se dão essa data, 6 de abril de 1900 para a fundação da Lira Santana, provavelmente foi quando surgiu o nome, né? Que houve essa mudança de nome. Se for para olhar o histórico, ela vem de antes, mas o nome mesmo, Lira Santana, foi a partir do dia 6 de abril de 1900. Isso está até nos jornais da década de 30, quando se comemorava os aniversários todo ano da Lira Santana. E aí surge uma figura importantíssima para a Lira Santana, que é o maestro Zótico Guimarães. Zótico Guimarães é um simondiense, desde criança, filho de músico, e desde criança ele demonstra a habilidade para a música, né? E ele nasceu em 1915, mas em 1943 ele ingressou na vida militar em Salvador. E ele chegou a ser tenente, então ele foi promovido a tenente. Agora, quem era esse músico simondiense tão importante nos anos 40, 50? Quem era essa pessoa? Então, para vocês terem uma ideia, Maestro Zótico, ele foi regente da banda de música do Ministério da Aeronáutica. No Rio de Janeiro, ele foi mestre da base aérea do estado da Guanabara. E ele dirigiu a banda da base aérea do Galeão em 1956. Então, através da sua iniciativa, né, de reagrupar novamente a Lira Santana, ele vai contar com 3 pessoas que também são importantíssimas para a história da Lira Santana, que é o maestro Raimundo Macedo, que era conhecido por todos nós, na minha infância, como seu Raimundo de Dona Lira, Jerônimo Santa Bárbara e Domingos Santos, que era esposo de Dona Anaí Nunes. Dona Anaí Nunes era conhecida como Dona Anaí de Janjão. E aí, em 1955, vai se somar aos esforços iniciados por Zótico de Guimarães, o doutor Salustino Neto era um médico muito conhecido, um médico da cidade, e que se juntou com o músico José Viana e a comunidade para reerguer, né, a Lira Santana, com projetos, né, para reerguer a Lira Santana. E a Lira Santana, essa foto aqui, ela é muito interessante, porque
porque ela é justamente do ano em que ela retoma, né, as suas apresentações. E ela vai, no ano de 1956, no dia 13 de maio, ela faz a sua primeira apresentação depois dessa nova reconstrução, né, desse novo reagrupamento. Né? E aí ela vai tocar no 13 de maio, né, em comemoração à abolição da escravidão, e também na festa de Senhora Santana. Essa é uma foto interessante, porque ela é de 1956, é do dia 5/8 de 56, e aqui tem algumas personalidades muito importantes para a história da Lira Santana. Seu Jerônimo, seu Raimundo, aqui é Dinho, aqui é Zé Oscar, irmão de Dinho, aqui é seu Barbosa Guimarães, seu Barbosa, esse senhor aqui, também muito importante para a Lira, porque era músico da Lira, né? E essa foto é de 1956. Uma outra coisa interessante, né, da Lira Santana, que ela continua, a partir daí, a participar de eventos. Mas, no ano de 1967, no governo de Antônio Carlos Valadares, quando Antônio Carlos Valadares é prefeito em Simão Dias, novamente a Lira Santana está com problemas financeiros. E aí o que é feito para recuperá-la? Foi criada a Associação Cultural e Artística de Simão Dias, mantenedora da Escola de Música e da Filarmônica local. A Escola de Música vai levar o nome de Jerônimo Santa Bárbara. E a Lira Santana vai passar a se chamar Lira José Barreto. Uma coisa interessante, e ela só vai voltar, mais adiante eu vou dizer, que ela só vai voltar, vou falar um pouco, na década de 70. Mas ainda em 68, a primeira aparição depois dessa nova ajuda vai ser em preparação à Festa de Santana de 1968. Agora, uma coisa interessante é que a Lira, até 71, a Lira Santana ela ensaiava e ela guardava seus instrumentos na antiga prefeitura. A antiga prefeitura é uma casa onde hoje é o Banco do Nordeste. E é interessante porque ela foi uma casa construída por Felisberto Prata, na década de 60. Era a prefeitura. E ali os músicos guardavam os instrumentos e ensaiavam. Eu, quando criança, muitas vezes eu ia para a casa dos meus avós e eu via eles tocando, eles ensaiando. Aí continuaram, né, fazendo participações, mas aí na década de 70, por isso que eu disse que ela é uma fênix, novamente a Lira Santana tem outras dificuldades. E aí, lá por volta do ano 76, 77, ela deixa de fazer apresentações. É interessante porque as novenas da Festa de Santana vinham bandas de outras cidades. E em 77, Abel Jacó dos Santos é o prefeito eleito, e aí ele, no intuito de reorganizar a Lira Santana, ele vai convocar quem? Novamente o Tenente Exótico. Na minha época, então, em 77, eu já participava de alguns eventos da cidade, e a gente conhecia o Tenente Exótico, né, chamava o Tenente Exótico Guimarães, que era um senhor negro muito simpático, muito bem vestido, e no caso, ele passou a ser maestro da Lira Santana. E também uma coisa interessante é que seu Abel também, onde hoje é a casa do seu caçulo, ali era o departamento de educação, que a gente chamava de divisão de educação. E ele, aos sábados, nessa divisão, ele oferecia cursos de pintura, de entalhe, e o maestro Exótico também ensinava música. Então, além dele ser maestro, então ele veio novamente dar essa força para fazer ressurgir a Lira Santana, ele também ensinava música, isso na década de 70, porque seu Abel foi prefeito de 77 a 83.
né? E eu acredito, conversando com o Jorge Bastos, eu disse a ele que eu acredito que essa mudança para o nome da Lira Santana, ela vai se dar nesse momento, nesse retorno, né, do maestro Zótico, e aí vai mudar o nome, vai deixar de ser Lira José Barreto para ser a Lira Santana. Eu não encontrei nenhuma documentação, mas acredito que tenha sido nesse momento. Sobre a sede da Lira Santana, como eu disse anteriormente, a gente tem notícia de que ela permaneceu onde era a antiga prefeitura, hoje Banco do Nordeste, até 1971. Houve um período em que os instrumentos e os músicos ensaiavam na casa de seu Raimundo, né? De seu Raimundo, esse senhor aqui, ó, que era conhecido, Raimundo Macedo, conhecido como Raimundo de Dona Lira. E depois, né, só na gestão de Caçulo foi de 83 a 88, que eles receberam, né, a doação da sua atual sede, né, que fica na Praça Jackson Barreto. Quando eu comecei a história, a minha história é longa, né, em relação à música. Depois que eu passei a ser maestro, a minha vida eu sempre dizia, estou ficando importante. Então, o que eu vivo hoje é da música, foi da Filarmônica, né, que naquele tempo que eu comecei a estudar, tinha muitas dificuldades para se aprender. E aí os nossos mestres faziam de tudo para aqueles ensinamentos, para a gente abrir a cabeça. Mas aí eu tinha um pouquinho assim, a mente um pouco fechada para a música, né? Só que no meu tempo de criança, voltando a muitos anos atrás, segundo minha mãe, que contava a história quando era pequenininho, eu pegava aquelas coisas de mamoeiro, aqueles canudos de mamoeiro. Geralmente eu cortava a metadezinha na boca aqui, aí fazia uns buraquinhos, aí fazia de conta que era uma flauta tocando. Quando eu comecei naquele tempo era desse jeito. Depois o pessoal, fui morar na casa do pessoal, professor Domingos, né? Domingos, Dona Laudenice. Foi quando eles viram realmente que eu tinha condições de aprender música. Aí chegou uma época que eu pedi a flautinha a eles, que eu estudava no Cavalho Neto, né? Aquele tempo do professor Roberto, né? Do Naldo Sila. Aí então eles me deram uma flautinha, porque eu pedi, eu achei bonita a flautinha na época, aquelas flautinhas doces. Foi quando eu comecei a estudar, aí eu estudava as músicas de Roberto Carlos, música de Padre Zezinho. E aí eles acharam que eu tinha condições de aprender música. Aí botaram no mundo da música, me levaram para a banda de música, que na época era o seu Raimundo Macedo, né? Raimundo Macedo Freitas, foi o meu primeiro mestre. E dali fui aprendendo, estudando música. E chegou o tempo em 2005, por exemplo, de eu chegar a ser maestro. Depois do nosso saudoso Cássio, né, que ele teve os problemas dele de saúde, né? E aí, segundo o presidente da banda, eu tive que, na época, substituir seu Cássio, né? E por aí. Porque a Filarmônica é a alma da cidade, eu acredito nisso. Eu acredito que a Filarmônica ela representa o que a comunidade ela tem de essência. Então, se caso a Filarmônica ela chegue a se acabar, então a cidade perde a sua identidade. E isso é algo que não se passa nem na minha mente, tipo, a Filarmônica vai acabar um dia. Não tem condições, a gente não pode deixar isso acontecer. Uma banda aliás, uma cidade sem banda de música, muitas coisas, vamos dizer assim, muitas dificuldades, né? Que a banda de música faz alegria para o povo, né? E tira a maioria dos jovens, justamente, né, da dificuldade, passa um dia a ser um profissional. A música é tudo. Uma cidade sem uma banda de música é impossível. Não tem condições. Então, a Filarmônica, quando eu
ingressei na Filarmônica, antes de ingressar, na verdade, eu vi a Filarmônica como algo importante, né? Tinha curiosidade de aprender música. E aí, dessa curiosidade de aprender música, eu ingressei na Filarmônica, né, para iniciar os estudos. E aí, foi daí que eu vi a importância da Filarmônica no ambiente cultural, né, da música instrumental. E foi através da música que eu conheci outros ambientes, não só o ambiente cultural voltado para a música, mas diversos ambientes culturais, visto que a Filarmônica ela trabalha com projetos, com oficinas, né, tem diversas modalidades, né, que atraem o público, né, tanto da cidade como o público de fora. E é interessante que, por mais que a gente esteja na Filarmônica, o reconhecimento que ela tem da população local é fundamental para que mantenha ela viva, né, e que a gente permaneça, né, com essa ideia de que está mantendo a nossa tradição. Acredito que é uma oportunidade, né, musical. A lira, né, é um meio de socialização, né? A gente recebe alunos jovens, crianças, adultos, né? Não temos restrição assim com faixa etária, né, idade. Então, acredito que um caminho assim para quem sonha crescer assim na música, a lira é o início de tudo. Né? A gente está assim, de portas abertas para todos que desejem, né, ter aulas de música, conhecer o instrumento musical, né, fazer parte da Filarmônica. A Filarmônica, para mim, ela tem uma participação muito grande na minha vida, a partir do momento que eu entrei, de fato, como músico. Então, antes de eu estar na Filarmônica, eu era ator, só fazia arte com o Velho Chico, mas aí, quando inseri a música, então já mudou muita coisa mesmo. Então, ela representa, como é que eu posso... Não tem uma palavra assim que eu possa expressar. Hoje, muito do que eu sou, devo à Filarmônica, entendeu? Porque eu consegui várias coisas, tanto profissional quanto pessoal, em questão do ser, por meio da Filarmônica, por meio daquele ambiente que é a Filarmônica. Então, o meu sonho é que a gente nunca perca pessoas que estejam dispostas a ajudar a Filarmônica, ajudar a lira, porque muitos vêm de fora, mas não conhecem de dentro, né? Quais as dificuldades, né, que a gente passa. Então, que tanto os músicos e a sociedade no geral, poder público também, né, estejam junto com a gente para somar e não deixar essa, como eu poderia dizer, essa história, né, se acabar. Né, sempre estar buscando soluções para levar adiante. Temos muitos desafios, né? Falta, às vezes, instrumentos, falta recursos para manutenção, até mesmo apoio. Mesmo com apoio de órgãos públicos e algumas empresas, temos muitas dificuldades para estar mantendo a Filarmônica ativa. Mas sabemos da importância que ela tem para o município de Simão Dias e para os jovens. Então, a gente luta todo dia para manter ela ativa e tornar a nossa tradição visível para a gente e para futuras gerações. A Lira Santana é mais do que música. É memória, é história, é o som que atravessa gerações em Simão Dias. Em cada nota, um pedaço do passado. Em cada jovem que aprende, a promessa do futuro. Que esse som continue vivo, ecoando esperança e mantendo unida a identidade do nosso povo. Porque enquanto houver quem toque, haverá esperança. E enquanto houver esperança, haverá sempre a Lira Santana.